E aí galera, beleza? Com 20 minutos de atraso, porque, vamos lá, eu sou o Thiago da Skin Art School, estamos começando aí ao vivo e eu peço desculpas para vocês. Eu fiz uma grande besteira, o vídeo vai estar salvo lá, eu abri a live no Instagram, onde eu posto os meus trabalhos de tatuagem. Então eu já fiz uma live lá, aí eu tô viajando aqui agora, quando eu olho o vídeo foi publicado no meu perfil, onde eu posto meus trabalhos e não onde eu comento aqui sobre tatu. Então peço desculpa aí pelo atraso de 20 minutos e vamos começar então. Eu vou repetir a live que eu já fiz lá, mas a gente tá tudo certo porque aqui é onde a gente pode trocar ideia e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão mandando aí e a gente vai falando, beleza? Deixa eu voltar aqui nas questões que eu tinha deixado tudo aberto certinho das dúvidas, que eu separei aqui algumas dúvidas que chegaram no Face, no Insta e no YouTube. Então eu vou separar aqui e já vou abrir para a gente começar a trocar uma ideia. E também tem uma aí que o rapaz mandou, acho que é do Viking Tattoo, que é a respeito aí de cobertura. Eu vou mostrar certinho o esquema, como que faz para fazer a cobertura. Ele mandou aí uma ideia, eu vou mostrar o vídeo que ele mandou e eu vou dar as minhas opiniões e como ficaria melhor aí para ele conseguir fazer essa cobertura. Antes disso, eu vou começar respondendo aqui uma pergunta que chegou a respeito de pontilhismo, tá? A dúvida é a seguinte: qual a voltagem utilizada para o pontilhismo? A agulha, se ela tem que bater mais rápido ou mais lenta? Se eu recuo a agulha na biqueira e qual a profundidade que a agulha tem que ficar aí para a gente fazer um pontilhismo da hora? Então vamos lá. A voltagem utilizada no pontilhismo, o que eu falo sempre é o seguinte: é a máquina que você usa para traço na velocidade que você está acostumado a traçar. Então, basicamente é isso, independente da máquina que você tenha e a voltagem que você usa, ela tem que estar certa ali para o seu traço e é essa voltagem que você vai usar. Se ela bate mais rápido ou mais lento, é indiferente, vai depender de como você traça e da velocidade da sua máquina. Sua máquina é uma máquina mais rápida porque você traça mais rápido, ok. Se você traça mais lento, ok, também isso não vai interferir. A única questão é, se você costuma trabalhar mais rápido, você tem que fazer os pontos mais rápidos, porque sua máquina bate muito mais tempo. Isso é um problema que acontece quando a galera faz pontilhismo e os pontos, uns ficam legais e outros espalham e fica aquela distorção ali de pontos grandes e pontos pequenos. Por quê? Se a máquina ela é muito rápida e você demora muito para fazer um ponto, ela vai ficar injetando muita tinta naquele lugar, vai machucar demais e aí esse ponto ele vai tender a espalhar. É mais ou menos quando a gente vai fazer algum trabalho de linha e ela tem um bico e quando você traça, você continua com a máquina e depois volta. Nesse ponto vira uma bolinha. Você tem que tirar e depois voltar. O pontilhismo vai acontecer a mesma coisa. Se você ficar muito tempo ali, esse ponto ele tende a abrir e a dar uma estourada. Então só tem que tomar cuidado com isso se a máquina ela é muito rápida. Se eu recuo a agulha na biqueira, não recuo a agulha, eu gosto dela que fica aí um pouco mais para fora, porque aí eu consigo sujar menos a área onde eu vou fazer e eu tenho mais precisão na quantidade de pontos que eu quero ali no lugar. E a profundidade é basicamente a mesma de traço, dependendo da potência e da força da sua máquina. Se está usando máquina de bobina ou uma máquina rotativa, é diferente a pressão que você vai usar, mas a profundidade tem que ser a mesma do traço. Você não pode forçar demais, senão você machuca, e não pode ser lento demais, dependendo da máquina que você tem. Mas tudo isso está muito bem explicado no workshop que tem dentro da área de membros lá do curso da Skin Art School, onde eu faço, tem acho que mais de 3 horas de um workshop exatamente falando só sobre pontilhismo, tanto para fazer, tem uma parte que é tipo de um rosto que dá para fazer também, e tem parte geométrica, parte em 3D que dá para fazer e fica bem legal. O Rogério falou que queria ver agora, mas está enrolado, sem crise vai ficar salvo, meu brother, tamo aí, vamos nessa. Bom, do pontilhismo seria isso. Vamos lá. Aí chegou uma outra dúvida do rapaz, é o seguinte, que ele estava treinando na pele artificial e pegou uma biqueira nova e uma agulha nova. E mesmo assim o branco ele estava contaminado de cinza, sendo que ele falou que limpou bem ali a pele artificial e ele quer saber o porquê que aconteceu. Depois que ele terminou, ali o trabalho dele ficou cinza. Basicamente o que aconteceu? Se ele está usando uma agulha nova, uma biqueira nova, isso vai acontecer do branco ficar cinza se a sua ponteira for de aço. Quem trabalha com ponteira de aço,
ainda trabalha com isso, se você está trabalhando com o branco, se você trabalha um tempo com ele, ele tende a ficar cinza pela fricção da agulha com a ponteira. Então você trabalha um pouco, tem que limpar e colocar de novo mais branco para que esse branco ele tenda a ficar puro. Agora, se você trabalhou com uma ponteira de plástico e a agulha estava tudo limpo, não tem por que o seu branco ter ficado cinza. Eu não sei te responder exatamente isso. E aí, Thomas, bom dia, meu brother. Desculpa, galera, fiquei garganta seca aqui de ficar falando. Vamos lá. E a última questão aqui que eu queria mostrar, que é a parte da cobertura, que eu tinha separado aí essas 3 questões. Ele mandou um vídeo e ele pediu para eu dar umas dicas. Foi o Maicon do Viking Tattoo. Se ficaria legal a cobertura, ele mandou o videozinho. Eu vou passar o videozinho aqui para vocês darem uma olhada. E vocês vão ver que a cobertura em si ficaria bem interessante, mas se ele fizesse pequenos ajustes ali, até pelo formato do desenho que ele está cobrindo e com o personagem ali que ele vai cobrir, isso ia ficar muito melhor, tá bom? Eu vou dar uma virada aqui na câmera, deixa eu pegar aqui o celular. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhada como que vai ficar aqui a situação. Esse aqui é o trabalho que ele mandou, que ele precisa aí de fazer a cobertura, tá? É um trabalho relativamente complicado pelo tom, que é bastante preto, mas o desenho que ele escolheu, que foi no caso aqui a coruja, ela vai cobrir bem legal. Alguns pontos positivos que eu achei. As partes mais claras, tem algumas que pega realmente fora. Esse encaixe aqui no olho ficou muito bom, porque é a parte de sombra que tem no olho. Só que esse outro olho ele teria uma certa complicação para fazer esses detalhes. O grande problema é essa marcação mais triangular. E com esse recurso aqui que ele usou, né, de fazendo esse fade e dando para ver bem aí a parte que vai cobrir, realmente tem chances dessa cobertura ficar legal. O grande problema é que esses pontos em branco que pega mais aqui na parte de cima, e como eu falei aqui no olho, mesmo depois de cicatrizado, tende a ficar uma marca meia triangular em cima aqui dessa parte do trabalho que ele está fazendo. Essas partes mais claras, que nem aqui embaixo que pega onde tem o triângulo, e essa parte aqui de cima também que dá para ver essa mancha, isso na real mesmo, na tatuagem, não ficaria tão claro assim, tá? Isso ficaria um pouco mais escuro e daria para ver aí esse formato mais triangular na tatu. É um trabalho interessante, ia ficar uma cobertura legal, mas pelo formato do desenho, daria para ele deixar esse trabalho um pouco mais interessante. Ele pode manter aqui a bússola, manter a parte do fundo, porque o encaixe ficou legal. Só que, na minha opinião, se ele colocar uma coruja de frente, ia ficar mais interessante, porque ele conseguiria encaixar o bico da coruja mais nessa parte, ver se mais para baixo ou mais para cima, aonde pegaria a parte mais escura para não ter problema aí na parte do bico. O olho ficaria nas partes mais claras e um pouco de sombra daria para fazer essa cobertura muito bem feita, sem nenhum problema. E esse formato triangular, ele vai acompanhar o formato triangular da cabeça da coruja. Então, mesmo que você tenha essa impressão do triângulo, isso vai estar totalmente encaixado na posição da coruja e esse trabalho ficaria tipo incrível, não daria nem para perceber que tinha aí esse trabalho por baixo. Basicamente é isso que eu aconselharia ele a fazer. Não sei se ele já fez esse trabalho, só consegui responder aí agora, mas basicamente seria isso. Beleza? Bom, e deixa eu falar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, quiser trocar uma ideia, vai mandando mensagem, a gente se fala. E só para falar aí, para deixar mais a respeito aí do Gustavo, né, que ele está sendo meu aprendiz lá. Amanhã ele vai fazer uma tatu lá no estúdio, às 9 horas da manhã. Vai ser a primeira tatuagem que ele fez, como eu já tinha falado ontem, ele já fez curso presencial, já fez 2 workshops, mas nunca estudou comigo. Então ele vai fazer lá tudo sozinho, não vou ajudar ele em nada, porque eu quero ver em que nível que está sendo a primeira tatuagem na pele dele. Esse projeto aí com ele vai durar 8 semanas, uma vez por semana eu vou liberar um conteúdo para ele que tem lá na Skin Art School, ele vai consumir esse conteúdo e aí tudo que eu passar para ele, do que ele precisa de fazer, das dúvidas que ele tiver, eu vou passar isso para todo mundo que estiver assistindo aqui também.
Então vocês vão poder tanto acompanhar a evolução dele, como treinar junto e vendo a evolução de vocês aí no caso, tá? Então eu quero ver aí exatamente o projeto dele em 8 semanas, como que é a primeira tatuagem dele, e depois ele consumir aí um conteúdo por semana e fazendo aí, tirando as dúvidas e as dicas que eu vou passar para ele e para vocês, como que o trabalho dele vai evoluindo ao longo dessas 8 semanas. Beleza? E vocês também, se tiverem alguma dúvida quando a gente abrir as lives e tudo mais, vai mandando aí, que a Drica sempre vai separando e eu volto respondendo as outras dúvidas que tem, separando e respondendo aí um pouquinho por dia. Então amanhã não vai ser bem uma live, amanhã vai ser o esquema que eu vou gravar uns stories, talvez eu abra uma live para mostrar ele tatuando, para ver um pouco, mas aí a gente retoma nas lives que são de terças, quartas e quintas-feiras às 9 horas da manhã. Se eu conseguir me programar um pouco melhor aí para o próximo mês, eu vou tentar voltar aí com as lives diárias. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, manda aí pra gente trocar uma ideia. Vou esperar aí uns minutinhos para ver se vocês mandam alguma coisa. Quem quiser trocar uma ideia ao vivo também, quiser chamar na solicitação. Senão a live vai ficando por aqui, beleza? Deixa eu ver se alguém mandou alguma questão enquanto eu estava lendo ou eu estava explicando. Não. Bom, massa, o Thomas mandou aí. Bom, então é isso, galera. Thomas, tamo junto, valeu aí, meu brother. E a todo mundo que entrou aí e que ficou aí na live. Tamo junto, amanhã a gente se vê então um pouquinho e a gente vai se falando. Pera lá que acabou de chegar uma mensagem. E aí, Thiago, beleza? Como tu indica a diluição para fazer tons? Ô brother, vamos lá. Diluição para tons de cinza, para tons de preto. O que eu sempre trabalho é o seguinte, eu não gosto de trabalhar com quantidade de gotas, tá? Que nem você chega e fala assim, ó, 1, 2 gotas para fazer o claro, 5 gotas para tom médio. Porque qual que é o grande problema de você trabalhar com o número de gotas? Primeiro, a gota que vai cair do seu tubo de tinta pode ser diferente da gota que vai cair do tubo de tinta de quem está falando. Segundo, o tamanho do batoque. Se você trabalha com um batoque pequeno e trabalha com médio ou grande, a quantidade de gotas aí vai ficar diferente o tom que você vai fazer. O que eu faço é trabalhar por porcentagem e isso daí, independente do tamanho do batoque, ele vai funcionar bem. Como que seria? Você pega um batoque, eu gosto de trabalhar, o primeiro tom é a 80%, então você vê lá metade do batoque, mais um pouquinho, 80%. Segundo batoque, 50%, metade de tinta preta. O terceiro batoque, um pouco para baixo da metade, que vai dar mais ou menos uns 30%. E o último batoque que eu gosto é só o rapo do tacho mesmo, que para molhar ali o fundo, que dá em torno de uns 10% de tinta, e aí você tem aí a sequência. Eu gosto de trabalhar com essas, sempre eu trabalho no preto e cinza com esses 5 tons, mais o preto puro. E dependendo do tom da pele, do tipo de pele, mesmo a pele sendo clara, às vezes tem tons claros que já ficam bem escuros e tem pele que você trabalha com uma tinta mais forte e ela não pega tão bem. Então eu gosto de ter todos eles e vejo qual que fica melhor aí na pele que eu estou trabalhando ali na hora. Então, basicamente, eu trabalho dessa maneira e eu acho que assim fica bem mais fácil aí para a gente poder trabalhar. Beleza, Kart, acho que é isso aí. Depois posso te mandar um estudo em uma pele artificial para tu dar um feedback? Claro, brother, manda aí, manda no direct, a Drica ela vai sempre salvando e vai deixando, a gente tem um banco de dados e eu vou falando nas lives aí, tipo, que nem eu fiz hoje agora no começo, eu vou separando as perguntas pra gente tendo conteúdo tanto para responder e para gerar mais conteúdo. Eu passo feedback sim, manda lá, me fala quais foram as suas dúvidas e as dificuldades, que aí eu consigo tentar clarear aí um pouco de como fica melhor aí para você conseguir ajustar aí o seu trabalho. Beleza? É nóis, meu brother, tamo junto. Bom, então é isso aí, galera. Amanhã a gente se vê de uma maneira um pouco mais rápida, mas na terça-feira, 9 horas da manhã, mais uma live pra gente trocar uma ideia. Valeu, a gente se vê até lá. Ah, Thomas, vamos lá, então não é valeu ainda não. Sobre as biqueiras, acho válido usar as de alumínio. Já usou? Ô Thomas, o grip em alumínio eu acho legal. O grip em alumínio ele é mais leve e tudo mais. Agora, a ponteira em si,
Em alumínio eu acho mais complicado pela durabilidade dela, porque é um metal mais mole e a agulha ela é de aço, então com pouco tempo de uso começa a formar umas canaletas na própria biqueira. E aí eu acho um pouco complicado, aí a ponteirinha mesmo tem que ser de aço. Ou então você trabalha com ponteiras descartáveis, que aí facilita muito a vida. Basicamente seria isso, brother. Vamos lá. E me conta aí, ô Thomas, se você já trabalhou com essa biqueira, se é essa ponteira mesmo que você falou ou não. Que aí qualquer coisa a gente troca uma ideia. Mas basicamente é isso. O grande problema é que tem um delay. Quando eu falo alguma coisa, acho que demora um pouco até processar e eu ler aqui as mensagens. Então às vezes fica uma comunicação não tão rápida. Bom, mas eu acho que é isso aí. Não trabalhei. Ah, tá, entendi, brother. Mas basicamente é isso aí que eu falei. Se o metal é mais mole e tudo mais, você vai ter uma perda muito rápido. Agora o grip, sensacional. Ele é mais leve e ajuda aí no peso total da máquina. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Terça-feira às 9 e amanhã eu mostro aí o processo, o início aí do meu aprendiz, do Gustavo. A gente se vê então. Até lá.